Vamos falar de gestão financeira, vamos falar de empresa, porque as empresas precisam de um foco muito grande voltado para o aumento da competitividade, tema que requer evoluções contínuas por parte das companhias. E essa pauta, esse tema, decisões estratégicas na gestão financeira, ela é fundamental para o seu negócio, independentemente de tamanho, de porte e também de segmento. Nosso convidado hoje é o professor Antônio Jorge Martins, para te conversar um pouquinho sobre esse tema. Para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que quer ser empreendedor, para você que queira aprender alguma coisa sempre no sentido da gestão financeira. Professor, bom dia, meu caro, bem-vindo à PAN, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, um bom dia para você também e a todos os seus ouvintes. Professor, estamos em fevereiro, quase em março, né? Em fevereiro tem carnaval, já diria a música. Essa é a hora propícia para a gente olhar para o ano e pensar o seguinte: como é que eu faço a estratégia da minha gestão financeira? É claro que a questão financeira a gente precisa cuidar mês a mês, enfim, mas o momento oportuno é agora também. Também, sem sombra de dúvida, as mudanças que se vêem em nível de economia mundial e também na brasileira fazem com que cada vez mais as empresas devam se voltar para o aumento de competitividade. O pior dos mundos é quando a empresa deixa que haja um gap negativo muito grande em relação aos seus concorrentes. Isso penaliza de sobremaneira a sua competitividade, exigindo um esforço muito grande no sentido exatamente de acompanhar e evoluir em sua nível de tecnologia. A tecnologia hoje faz com que as empresas devam a cada momento procurar se igualar ou até superar os seus concorrentes no sentido de buscarem a sua perenidade. Professor, com a experiência do senhor, o que o senhor percebe quando se fala na questão de orçamento empresarial e tudo mais? Qual que é a principal dor, assim, do empresário, do empreendedor em relação a esse tema aí? A questão básica é compatibilizar o volume de investimentos com o estágio aí a performance da empresa no que concerne a geração de caixa. O fato de se buscar competitividade exige das companhias um esforço muito grande no sentido de cada vez mais gerar em caixa em suas atividades. Não é gerar somente lucro, é gerar lucro e caixa para fazer frente a esses desafios de investimentos constantes no sentido de acompanhar a evolução tecnológica nos seus segmentos de atuação. E para a gente resolver isso, né? O que a gente pode falar em relação a métricas, acompanhamento para ter essa vida financeira saudável? O que o empreendedor está fazendo de errado, digamos assim, que é preciso corrigir, hein, professor? Inicialmente, entender o seu negócio e, eventualmente, buscar acompanhar o que está acontecendo no mundo e, efetivamente, que busque a evolução tecnológica de sua área de atuação. E, nesse sentido, traçar planos para que realmente acompanhe, pelo menos, preferencialmente até supere aquela evolução tecnológica reinante em seu segmento de atuação. Então, qual o foco, né? Não deixar que gere um gap negativo da sua empresa em relação àquilo que aconteça mundialmente e fazer frente aos investimentos que são indispensáveis para manter o patamar de competitividade, para que sua empresa busque não somente sobreviver, mas busque efetivamente a sua perenidade. Professor, Santa Catarina é um celeiro quando a gente fala de startups, e nós temos bons números: Joinville, Blumenau, Florianópolis, Chapecó também, e há uma crescente no número de startups também. Por que eu faço essa introdução? Para perguntar para o senhor o seguinte, né? Como é que a gente pode fazer quais são as decisões, digamos assim, de investimentos que diferem, né, entre uma startup e uma empresa já consolidada? Porque a startup tem uma característica muito atual, diferente, você tem uma empresa que é consolidada. Imagino que a regra não sirva para os dois modelos, é isso? É que na prática, hoje, quando vemos o surgimento de startups, já vemos um nível empresarial com um novo formato. Perfeito. Os empresários já possuem um perfil mais evoluído que, de uma forma geral, já permite que ele enxergue não somente o estágio que ele vai iniciar e já entende qual é o estágio que ele visualiza alcançar no futuro. De tal forma, até buscar recursos financeiros que facilitem a evolução da empresa nessa direção. Ao passo que as empresas já existentes, né, o lado cultural é um dos que mais pesa na companhia, no sentido de fazer com que as empresas consigam e deem continuidade à sua evolução.
direção. Eu preciso de uma cultura toda ela voltada nessa direção. Nesse sentido, quando as startups surgem, já surgem com aquilo que se chama de cultura digital, facilitando muito mais a evolução do seu negócio. O senhor comentou, né, sobre essa questão da cultura digital. A gente conversava aqui no intervalo comercial, inclusive. O senhor até usou uma frase: com tecnologia não tem estágio. É isso? Acho que é uma frase assim que o senhor usou agora há pouco, né? É isso. A tecnologia, ela não estagna, ela não fica estagnada. Não fica estagnada. E o empresário também não pode ficar. Exatamente isso. Ou seja, exige um acompanhamento constante e permanente por parte dos empresários, no sentido de permitir que as empresas evoluam e, ao mesmo tempo, não se deixem gerar gaps, tá certo? Negativos em relação àquilo que efetivamente está acontecendo, não somente no Brasil, mas também principalmente no exterior, tentando visualizar qual é o caminho que deve ser seguido, com estratégias bem delineadas, para que realmente possa buscar exatamente a sua sobrevivência, a sua rentabilidade e a sua perenidade. Pegar esse gancho que o senhor bem citou sobre a questão até de cenário externo, né? Qual é a avaliação que o senhor faz no momento que a gente vive no país, e como as empresas podem até se preparar para enfrentar eventos externos adversos que podem comprometer, obviamente, a questão da atividade empresarial? Como país em processo de desenvolvimento, o Brasil efetivamente não acompanha de perto tudo aquilo que existe de evolução tecnológica no mundo. Não tem como nós termos aqui os mesmos estágios que existem lá fora. Mas cabe às empresas e aos seus empresários acompanharem, e hoje, de uma forma geral, com a tecnologia cada vez mais enraigada no mundo, né, e em particular nas empresas, exige que os empresários acompanhem de perto aquilo que está acontecendo não somente no nosso país, como em nível de mundo, de tal forma, efetivamente, a buscar como que sua empresa siga uma trajetória que a permita evoluir continuamente, tendo uma cultura adequada e com uma performance de atuação adequada no sentido de gerar caixa para a realização de seus investimentos. Não tem como evoluir sem que haja investimentos, e para tal a empresa precisa ter uma performance adequada. Professor, reforma tributária. Esse é um tema que a gente falou muito ao longo do ano passado, porque a gente recebeu vários empresários aqui nessa bancada, recebemos presidentes de entidades empresariais também, recebemos o empreendedor, enfim. E o que a gente ouviu aqui é que a questão da reforma tributária, ele, na avaliação desses profissionais que passaram aqui, ele prejudica muito mais, principalmente, o pequeno empreendedor. É a avaliação que o senhor tem também sobre isso? O que a gente pode comentar sobre esse tema? Reforma tributária, pequeno empreendedor, o grande empresário. Na prática, a questão de reforma tributária tenderia a gerar muito mais resultados, não somente para as empresas nascentes, mas como também para as consolidadas, se nós tivéssemos efetivamente uma mudança significativa no modus operandi do governo. Por que efetivamente nós temos uma carga tributária elevada? É para fazer frente às despesas existentes e principalmente às despesas de governo. Nesse sentido, há uma urgência para que realmente haja uma reestruturação do governo, diria assim, uma nova definição do papel e das ações do governo, no sentido de o que nós queremos para o Brasil dentro de alguns anos. Foi o que a Coreia do Sul fez alguns anos atrás. E nesse sentido, ao se buscar qual é o que se deseja, trazer a reboque tudo aquilo que o país se ressente no sentido de buscar evolução ou, efetivamente, promover o desenvolvimento para que realmente o Brasil alcance aquela estratégia a ser traçada para que realmente toda uma sociedade venha a ser beneficiada, seja em termos de carga tributária ou seja até em termos de empregabilidade. Nós temos que criar algo que atraia os novos talentos que estão sendo formados no nosso país e não fazer com que se formem e vão para o exterior. Então isso é um ponto que realmente é importante, é relevante, mas que requer uma reestruturação de uma forma muito forte em nível de governo, de atuação de governo. Nós temos um governo capaz de fazer essa reestruturação, professor? Nós temos um Ministério da Economia eficiente para isso ou não, ainda não? Não é só o Ministério da Economia. Sim. Eu diria que é o governo como um todo, né? Todo o seu encabeçamento, no sentido exatamente, primeiro, se conscientizar dessa necessidade.
E segundo, promover ações, estratégias que façam com que o país caminhe nessa direção, que o traga, né, de volta a um caminho de sucesso e que o faça de despontar perante o cenário mundial. Que hoje, o mundo hoje se preocupa em nível também de competitividade. Os países, os estados, os municípios competem. E para tal, eu preciso ter um governo que respalde esse tipo de atuação. Da mesma forma que a gente falou de empresa em termos de estratégia, o governo também precisa ter estratégia. O que eu preciso, o que eu desejo para o nosso país dentro de alguns anos. E nesse sentido, a estratégia torna-se primordial para que realmente a gente trace esse caminho e faça com que ele seja alcançado no menor espaço de tempo possível. O governo tem muitos desafios neste momento, né, professor? Que aí a popularidade do presidente Lula vem caindo, a rejeição vem aumentando também, isso tem impacto na questão política, na questão econômica do Brasil também, não há dúvidas, mas não vamos desistir do nosso Brasil, né, professor? Não vamos perder as esperanças, né? De forma alguma. Eu acho que é algo que tem que estar sempre presente, é exatamente o estímulo, é exatamente o foco em que se faça desse país algo melhor daqui para frente. E nesse sentido, temos pessoas, ou poderíamos exatamente atrair cada vez mais pessoas que tenham exatamente esse tipo de visão, no sentido de fazer com que realmente haja uma estratégia voltada para aquilo que se pretende em termos de país nos próximos anos. Professor Antônio Jorge Martins, professor, obrigado pela aula, né, pro ouvinte da Jovem Pan, logo cedo assim, né, o cara liga o rádio logo cedo e já recebe uma aula assim, com informações, com dicas valiosas no que diz respeito às decisões estratégicas na gestão financeira. Obrigado, professor, boa semana pro senhor e volte quando quiser e puder a Jovem Pan. Muito obrigado, eu também agradeço, e só para deixar registrado que nós aqui em termos de Joinville possuímos um curso que apoia bastante esse tipo de ações de busca exatamente de traçado de estratégia para o sucesso empresarial. É o programa de gestão e vivência empresarial que são 8 módulos que acontece exatamente vai acontecer ao longo desse ano de 2025 e com início de curso previsto para março próximo. E são 8 disciplinas que de uma forma geral permitem que aqueles interessados alcancem esse tipo de conhecimento que os permitam caminhar nessa direção de traçar a estratégia e fazer com que as coisas aconteçam. Nas redes sociais a gente encontra as informações? Na CIG, perfeito. Professor, obrigado, boa semana para o senhor. Igualmente.